O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, criticou o ex-presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, por ter aberto o caminho para que o Irã construísse a bomba atômica com a assinatura do acordo nuclear de 2015. Netanyahu afirmou o seguinte na terça-feira, dia 17, em entrevista ao Canal 14. Abre aspas. Obama surgiu com medo de que eu liderasse outro ataque. Ele convenceu todos a entrarem em um acordo absurdo. Ele abriu caminho para o Irã com bilhões de dólares, enriquecer urânio, desenvolver centrífugas avançadas e se aproximar da bomba. E contra isso eu tive que lutar. Fui ao Congresso americano falar. Muitos não entenderam o objetivo na época. O objetivo era manter a resistência nos Estados Unidos contra o programa nuclear. Fecha aspas. Em razão do avanço do Irã no enriquecimento de urânio, Israel começou a atacar as instalações nucleares do regime do Ayatollah Ali Khamenei na noite de quinta-feira, dia 12, e vem sofrendo ataques iranianos com mísseis balísticos disparados contra a população civil em seu território desde a sexta-feira, dia 13. Vamos acompanhar o que disse o Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, sobre os ataques a instalações nucleares e alvos militares no Irã. O sucesso das Forças de Defesa de Israel é sem precedentes. Durante a noite, caças da Força Aérea atacaram novamente em Teherã em 3 ondas de ataque. Foram mais de 50 aeronaves em ação. O alvo principal, uma fábrica de centrifugas que abastece o programa nuclear iraniano. Essa ação se soma a outras realizadas anteriormente com o objetivo de enfraquecer os componentes do programa nuclear iraniano. No total, já atingimos mais de 1.100 alvos em todo o território iraniano. Estamos agindo de forma sistemática para neutralizar a ameaça nuclear em todos os seus aspectos. Além disso, ampliamos os ataques contra os sistemas de mísseis iranianos, tanto mísseis balísticos quanto mísseis antiaéreos. Hoje cedo, destruímos 5 helicópteros de ataque no aeroporto de Karmashah. Nosso objetivo é claro: remover a ameaça existencial que o regime iraniano representa, atingindo o programa nuclear e o sistema de mísseis do Irã. Na noite passada, identificamos cerca de 30 lançamentos do território iraniano em direção a Israel, divididos em 2 rajadas. A maioria foi interceptada sem relatos de vítimas. Os lançamentos de mísseis do Irã estão diminuindo gradualmente. Isso não é coincidência. É resultado direto do sucesso das Forças de Defesa de Israel. Estamos atingindo o coração do regime iraniano. Eles ainda tentam reagir, mas nós temos a superioridade no céu, no terreno e na inteligência. Agora um recado para o povo brasileiro. Eu consigo entender a desinformação e a confusão que vocês devem estar passando. Em algumas mídias, a impressão que passa é que estão torcendo pelo regime terrorista iraniano. Notícias mentirosas baseadas em relatos do regime terrorista iraniano, como Irã abateu 10 caças israelenses, Irã executa espiões, Irã atinge sede do Mossad. Como se não bastasse basear notícias em informações do Hamas, estão agora baseando notícias e informações do regime iraniano. Não se precipitem em acreditar em todas as informações passadas pela mídia. O sucesso das Forças de Defesa de Israel é sem precedentes. Estamos destruindo as ameaças estratégicas do Irã com domínio absoluto, sem recuos, sem pausas, e vamos continuar até eliminar toda ameaça ao povo de Israel. Am Israel Chai. Ricardo Kertzmann, o que é que você acha dessa declaração? E mais do que isso, a declaração do Trump em relação ao Obama ter sido, digamos assim, o facilitador desse enriquecimento de urânio do Irã. É verdadeira essa informação? Lembrando que aquele acordo liberou mais de 100 bilhões de dólares de dinheiro do Irã retido no exterior. Houve até pagamentos em espécie, mandados por, não lembro se navio ou avião, à época, do governo americano para o Irã. Foi uma coisa bem rumorosa à época, não foi? Inácio, muito mais do que uma opinião minha, do Netanyahu, do Trump, de quem quer que seja, a gente tem a história, né, que mostra o que ocorreu de lá para cá. Se a gente ir para um caminho até paralelo a esse, o governo Obama, aquela época, ele até seduzido, até imagino não, eu tenho certeza, por bons propósitos, por bons princípios, quando o Barack Obama ajudou, pela falta de apoio, a cair o regime do Egito, do Hosni Mubarak,
né, na chamada Primavera Árabe, que contaminou todas as demais ditaduras da região, aquele movimento, ele produziu muito mais, ele foi muito pior, né, ele foi muito mais maléfico do que benéfico, porque ele não trouxe, no caso do Egito, não trouxe uma democracia plena, ao contrário, a queda do Hosni Mubarak foi sucedida imediatamente por aquela Irmandade Muçulmana, que depois foi deposta. A partir daquele momento também a gente teve o surgimento daquele grupo bárbaro do ISIS, né, com aqueles assassinatos, aquelas decapitações que eram transmitidas ao vivo. Você teve aquela crise, aquela guerra que foi terminar, não terminou ainda, mas aquela guerra civil incrível na Síria. Toda essa desestabilização do Oriente veio a partir daqueles gestos do governo americano sob Barack Obama, e inclusive essa questão nuclear do Irã. Então, repito, não se trata de uma opinião, se trata de fatos históricos. Com relação a essa outra guerra, a guerra da comunicação, muita gente chama de narrativa, eu penso o seguinte: fica muito fácil de você compreender ou entender quem é que fala a verdade. Se é o Estado de Israel, se é o governo de Israel, ou se é a autocracia, ou se é a tirania teocrática do Egito. Porque você tem um país, de um lado, você tem o país livre, um país democrático, que é Israel, onde a informação é livre, onde a imprensa é livre e onde os cidadãos são livres para eles mesmos produzirem informações do que efetivamente acontece. Do outro lado, você não tem isso. Você tem obscuridão, você tem um regime fechado em que todas as informações elas jamais podem ser checadas por quem está as recebendo. Então, quando você tem o governo do Egito anunciando vitórias, que derrubou caças israelenses, que bombardeou Mossad, dizendo que a população de Israel está correndo das grandes cidades, isso é uma visão que ela não é checada, ela não é verdadeira, porque a checagem que é feita através da imprensa livre dos próprios israelenses mostra o contrário. E quando Israel diz que atacou as instalações nucleares, atacou alvos militares e tem sido muito bem sucedido no controle do espaço aéreo iraniano e tudo mais, isso encontra respaldo nesses mesmos dados. Meu caro Rodolfo Borges. Eu só queria complementar destacando um pouco o papel do Trump agora, né? O Trump começou, quando começou essa reação de Israel ao Irã, ele estava naquele modo, do mesmo modo em que ele entrou na guerra da Ucrânia, né? Que o eleitorado dele não quer que os Estados Unidos gastem dinheiro fora do país, não querem que patrocinem guerras, e aí, portanto, até teve aquele constrangimento lá com o Zelensky, porque ele tentou lidar de alguma forma com isso e saiu da pior forma possível, acabou bajulando um pouco o Putin e saiu muito mal daquela história. Nessa agora, ele tentou não entrar, aparentemente, estava ali de fora, só que Israel foi conseguindo tanto sucesso nessa ofensiva que ele simplesmente vestiu a camisa. E aí passou a falar em relação aos israelenses, usando o plural, né? Nós estamos conseguindo, né? E aí demandando rendição total. E o New York Times publicou uma reportagem sobre esse assunto hoje. A gente está destacando, a gente destacou, tem esse material lá na Cruzoé, no Antagonista, e vou chamar vocês sempre para ver o site, porque a gente consegue aprofundar ali questões que não dá aqui, porque, né, o programa tem horário. Mas está lá assim, a mudança de chave em relação a esse conflito, mas aí ele sempre faz daquele jeito Trump, né? Ele fica lá publicando mensagem todo dia, o dia inteiro nas redes sociais. Né? A última até a gente destacou também, tem um texto lá no Antagonista sobre isso, ele fala, ninguém sabe o que eu vou fazer, ele diz. Esse é um tipo de declaração que um líder mundial dá, né? Ninguém sabe o que eu vou fazer. Sim, as pessoas vão saber o que você vai fazer se você disser o que você vai fazer. Mas ele gosta de jogar com esse elemento aí de dúvida. Ele fala, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Diz que talvez o Irã quer vir para a Casa Branca, talvez eu receba eles. Quer dizer, fica fazendo esse show, mas de fato a questão é que o Trump entrou na história. Os Estados Unidos ainda não, né? Não deram patrocínio. O Netanyahu está demandando esse apoio logístico, né? E aí no final das contas seria também econômico dos Estados Unidos para poder atingir alvos no Irã que Israel não conseguiria atingir sozinho, não tem a capacidade bélica para fazer isso. Mas essa coisa de acompanhar realmente assim, o Trump está dando seu show, mas a gente precisa saber, e isso está por se definir, se os Estados Unidos vão entrar de fato nessa questão do Irã.